Abacuque 2:20. Mas Jeová, sim, Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Diga comigo, Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Uma palavra mais pastoral, mas Deus me deu ela e eu não posso voltar com ela. Irmãos, a Bíblia diz que Deus está no seu santo templo. Não é esse aqui, Ele está presente aqui, mas quando ela está dizendo aqui, Ele está no seu santo templo, é no céu do céu eterno. É no seu trono de glória, governando o céu, querubim, serafim, governando o universo, a terra, debaixo da terra, onde existe vida e não existir, Ele governa. E a Bíblia diz no final assim: cale-se diante dele toda a terra. E eu escrevi algumas coisas rapidamente aqui, irmãos. Em um mundo tão barulhento e agitado, muitas vezes é difícil encontrar momentos de silêncio. Esse mundo está agitado. Este mundo está um mar revolto. E nesse mar revolto desse mundo, as pessoas não estão conseguindo ficar caladas. As almas dos seres humanos estão agitadas. Agitadas pela economia, agitadas pelos governos, agitadas pelo pecado, agitadas pelo demônio, agitadas por todos esses movimentos, ou então agitada por Deus, para você orar mais, buscar mais e ler mais a sua palavra. Mas certo é que esse mundo está agitado e nós precisamos encontrar momento de silêncio. O silêncio pode ser visto de duas formas: negativo e positivo. Negativo silêncio, por exemplo, se você é casado, você não pode ficar mudo dentro da sua casa. Você vai arrumar um problemão para o seu casamento. Você pode ficar em silêncio por alguns minutos, por algumas horas, ou até um dia, quando você está muito nervoso. Mas não tem como manter um casamento em silêncio o tempo todo. Não tem como manter um casamento sem falar, sem reagir, sem expressar. Não tem como ficar em silêncio com o filho o tempo todo. Não tem como ficar em silêncio com Deus o tempo todo. Isso vai te fazer mal, isso vai te prejudicar. Então esse silêncio, ele é negativo. Ele tem que ser quebrado. Porque se você passar um dia, 2 dias, 3 dias sem conversar, o diabo vai começar a entrar. Eu tenho 25 anos que eu sou casado. 25 anos, vai fazer 26 dia 10 de julho. E eu vou dizer, minha esposa está aqui. E o pregador, quando prega com a esposa lá embaixo, ele não pode conversar fiado, porque ela é o termômetro. 25 anos de casado, pastor. Nunca dormi fora da minha cama. Eu nunca dormi fora da minha cama. Já discutimos, já houve divergência, já houve desentendimento, já houve isso, já houve aquilo. Mas na hora de dormir eu pego minha tralha e vou para a cama. A hora que eu encosto, ela mete o pé, eu seguro. Ela mete o cotovelo, eu seguro. Eu digo, aqui não, minha filha, aqui é nosso. É o diabo que tem que sair, não eu, não você. Agora, o silêncio é positivo. Ele é positivo quando nós usamos ele como reverência, como respeito. Quando nós usamos ele para se derramar diante de Deus, para meditar nas coisas de Deus, ou para evitar tumultos. É isso que eu vou falar aqui.
Então, irmão, diga comigo a importância do silêncio. Como há tempo para tudo, há tempo para o silêncio também. Há tempo para o silêncio. E Deus ardeu meu coração com essa palavra. Eu digo, meu Deus, é um culto de domingo, mas é o povo meu que eu quero falar essa palavra. Irmão, é tão sério, o silêncio é tão importante, que a Bíblia diz em Provérbios 17, 27, o que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é precioso de espírito. Irmão, é a Bíblia que está dizendo: o que possui conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Para termos um 2025 melhor e abençoado, precisamos falar menos, falar pouco, ou não falar nada. Em certas situações, quanto mais conhecimento, menos a gente fala. Quanto menos conhecimento, mais se fala. Só que a Bíblia diz que aquele que fala muito, na multidão das muitas palavras, há muito pecado. Porque você fala de coisa que você não conhece, você fala de coisa que você não domina, você fala dos outros que você não sabe, você fala do pastor, você fala da igreja, você fala do campo, você fala e você está pecando. Irmão, não vai ser um culto de muito glória a Deus não, mas eu preciso ser fiel a Deus. A Bíblia diz, olha, versículo 28, isso aqui bate na gente, forte, mas com amor. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. E a gente quer falar, quer ter direito, quer falar, e a Bíblia diz, até o louco, até o insensato, quando consegue calar, é tido por sábio. Diga para o teu colega aí, seja sábio. Fala pouco. Sabe por que a gente peca? Está na Bíblia. Os amigos de Jó começaram a falar um monte de coisa que não deveriam. Os amigos de Jó começaram a dizer, ele está em pecado oculto. Os amigos de Jó começaram, ele está soberbo, ele está orgulhoso, ele está isso, ele está aquilo, e Deus calado só vendo. Ele está assim, ele está passando por isso, porque ele se ensoberbeceu, e tal. Falaram demais. Jó 42:10, ele estava orando pelos seus amigos. Diga comigo, igreja, ele estava orando pelos seus amigos. Diga comigo, amigos que o traíram, que o abandonaram, que o acusaram. Ore pelos seus amigos que te acusa, que fala mal, que coloca um monte de críticas em você. Ore por eles, porque a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Essa é a grandeza do Evangelho. Enquanto estão falando, Deus está planejando a tua vitória. Enquanto estão falando, Deus está planejando a sua honra. Enquanto estão falando, Deus está planejando uma história gloriosa. Olha aqui, ó. Aí Deus mudou o cativeiro de Jó. Aí Deus disse assim, Deus visitou os amigos agora. Vocês falaram muita conversa fiada de Jó. Vocês falaram que não deveria falar de Jó.
Vocês acusaram ele de coisas que vocês nem sabiam. Nem ele sabia o motivo daquela prova. Era uma demanda minha com o Satanás. Tem coisas que estão no mundo espiritual e você está conversando fiado. Tem coisas que é uma dimensão espiritual e você está se metendo em coisa séria e não sabe. Olha o que Deus disse. Vá até Jó. Se ele orar e perdoar vocês, eu vou tirar minha mão pesada para a minha ira não descer sobre vocês. Agora vocês torcem para Jó perdoar e orar por vocês. E Jó era crente. Jó perdoou eles. Jó orou por eles. Oh, meu irmão! Aprenda a calar. A gente quer falar. A Bíblia diz que quando José contava os sonhos para os irmãos e o pai ouvindo, Jacó guardava em silêncio os sonhos de José. Quando Maria via o sofrimento de Jesus, ela guardava em silêncio, porque Simeão lá no templo, quando foi apresentar Jesus, ele profetizou para ela: mulher, uma espada traspassará a tua alma por causa desse menino. Obreiros, uma espada traspassa a nossa alma por causa desse ministério, por causa da igreja. E isso foi de Deus. Mas a Bíblia diz que Maria guardava, acompanhava em silêncio. Em silêncio. Vira para o teu irmão e dá um 10 nele aí, irmão, ó. Vira aí para o teu irmão, dá um 10 nele aí, irmão. Eu falei ontem, talvez você não estava aqui, você não sabe. 1 Coríntios 10. Não murmureis, aprenda a calar.